O programa Fato ou Fake vai desvendar tudo que vocês pensam assim, se está certo, se está errado. Sabe os mitos e verdades que tem dentro do emagrecimento? Nós dois vamos desvendar para você. Então, o programa Fato ou Fake é um programa novo que vai ter toda segunda-feira às 8 da noite. Este programa vai mudar a vida de vocês. O tema hoje é sal. E talvez você não tenha pressão alta, nada disso, mas eu falo, para que eu vou saber de sal? Fiquem aqui para você saber qual é o sal que você vai usar, qual é o melhor sal. Vamos falar tudo sobre sal, tá bom? Então vamos lá. Fato ou fake de hoje, começando, né? Então, sejam muito bem-vindos ao programa Fato ou Fake. Eu sou Marcela Ávila. Cristiano Correia. Estamos aqui para falar do assunto sal. Doutor Cristiano, sal faz mal para a saúde? Então, isso é uma afirmação muito simplista, né, dizer isso, né? Durante muito tempo, né, como vários outros mitos aí, o sal vem acompanhando o nosso caminho aí da saúde, né, e da doença, vamos dizer assim, de uma forma muito persistente, né? Então, durante muito tempo e até hoje, o sal é visto como um vilão, né? Só que é o seguinte, o assunto, como de costume, como todos os outros, tem sido tratado com muita superficialidade. Primeira coisa, porque nem sal não é tudo igual, tá? Sal é um tipo de elemento, só que existem vários sais na natureza. Então não existe um único sal. A gente usa esse nome sal como uma forma genérica, tá? Então o primeiro fato é isso. Sal faz mal, faz bem? A resposta é depende. Depende de qual sal você está me falando, né? Então vai ter o sal que faz mal e vai ter o sal que é fundamental para a saúde. Nós precisamos de sal para ter saúde para a nossa vida? Não existe vida sem sal. É mesmo? Não existe vida, né? Para vocês terem uma ideia, o sal é fundamental para as funções mais básicas do nosso organismo. Para a geração de energia, ele é fundamental. Para a transmissão neurológica. Isso que a gente está fazendo aqui, ó. Vocês estão assistindo a gente, estão enxergando a gente, né? Mas eu acredito que a maioria aí, né? E estão pensando, estão raciocinando, estão agindo, estão se movimentando. Nós aqui também. Estamos nos movimentando, estamos falando, articulando, pensando. Cada uma dessas funções é mediada pelo sal. Se não houvesse sal no nosso corpo, não haveria atividade cerebral, não haveria função motora, o nosso coração não bateria, não se contraria e relaxaria periodicamente para bombear o sangue. Qual é o componente do sal mais importante, então, para a nossa saúde? O sódio, ele é fundamental para a saúde. O problema não é o sódio, é o excesso de sódio. Mais uma vez, a questão está no equilíbrio. Entendi. E não no fato em si, né? Então, o sódio ele é fundamental. O potássio é o segundo elemento mais importante, né? E aí vem os outros sais, né? O magnésio aí é um rei dos sais aí, fundamental para a saúde também. E o nosso sal de cozinha? Então, nós sabemos, então, que o sal, ele é importante para a vida, sim. Então, o sal não é aquele vilão, não, viu, pessoal? O sal também é importante. Mas, nós sabemos que existe vários tipos de sal. E aí, muitas dúvidas são, qual sal usar e por que é o problema o sal de cozinha, aquele sal refinado? Quer explicar para o pessoal os tipos de sal? Então, o que acontece, né? O sal de cozinha clássico, refinado, que a maioria das pessoas utiliza, aquele branquinho, né? Que vem refinadinho, bem fininho, aquele sal é ruim para a saúde. Aquele sal. Por quê? Porque ele não é um sal de verdade. Ele foi passado por um processo, mais uma vez, o processamento aí, pessoal, né? A gente tirou um elemento da natureza e ficou trabalhando ele, né? Para ficar branquinho, para ficar fininho, e aí sobrou o que ali? Sobrou cloreto de sódio. Então não é o sódio. Não é o sódio. É o cloreto de sódio. Cloreto de sódio. E aí o que acontece? O sódio é importante? É. Mas se você consumir só sódio, ele passa a ser problema. Entendi. Por quê? Porque, mais uma vez, desequilíbrio. Né? Então, nós precisamos consumir os sais minerais numa forma de equilíbrio. Precisamos de sódio, mas precisamos também de potássio, precisamos de magnésio. Né? São os sais mais importantes. Eu vou resumir a esses, porque são os mais importantes. Então, se eu consumo só sódio e não consumo potássio, aí sim, isso se torna um problema.
Então, o sal natural, do jeito que ele vem da natureza, ele tem sódio, potássio, magnésio, tem todos os outros minerais. E quase 80 minerais Quase 80 diferentes minerais, tudo no sal natural. No sal natural. No sal de cozinha refinado só tem sódio. Só tem sódio. Só tem sódio. Não tem potássio, não tem magnésio, né? E não tem os outros minerais. Não tem os outros minerais, né? E um pouquinho de iodo que eles colocam lá, que é muito pouco significativo, esse iodo que tem no sal. Então, o que é a diferença do sal de cozinha para o sal, né, que a gente está falando aqui? É totalmente diferente, porque o sal de cozinha, por causa do processo de refinamento, para ele ficar branquinho e refinado, ficou-se só o cloreto de sódio. E retirou-se dele os minerais importantes, Exato. que são o magnésio, o potássio e muitos outros minerais. O sal, ele é riquíssimo em minerais, então ele é importantíssimo para a nossa vida. Mas aí, Nutri, qual sal que eu vou usar? Eu preciso usar o sal lá do Himalaia? O sal rosa, o sal preto? Como assim? Qual o melhor sal? Então, na verdade, existem vários sais que são bons, né? A tendência é que o sal integral seja bom. Uhum. E todos esses sais que você falou, o sal do Himalaia, o sal do Paquistão, né? Que eles falam lá também, o sal rosa, né? Eles são sais integrais, né? Desde que a gente sabe que a procedência, né? Claro, né? A gente não pode botar a mão no fogo por tudo que se diz aí que é sal rosa. Mas o sal rosa, né? De verdade, o Himalaia de verdade, ele é sal integral. Só que não são só esses sais que são integrais. Um exemplo muito clássico é o sal grosso, né? Tô vendo que tem até algumas pessoas falando sobre ele aí. O sal grosso é um sal integral. Né? Então, o sal grosso ele pode ser utilizado. Agora, você quer usar na comida, quer que ele fique mais fininho? Triture ele, né? Ou passa num processador, mesmo no liquidificador. Triture, porque esse sal integral, ele pode, inclusive, abaixar a pressão das pessoas. Porque tem muita gente hipertensa por falta de consumo de sal. Por quê? Tirou o cloreto de sódio, ok. Diminuiu o cloreto de sódio. E esse cloreto de sódio sozinho não vai fazer bem para você mesmo, né? Mas tirou o cloreto de sódio e não colocou nenhum sódio no lugar, não colocou nenhum sal no lugar. E a ausência de sal gera problema de saúde. Um dos maiores problemas hoje em dia de saúde que as pessoas têm é por falta de sal na dieta. Sal integral, né? Sal de verdade. Sal integral. Sódio, potássio, magnésio e outros minerais importantíssimos para a sua saúde. Então, é muito importante nós falarmos para vocês hoje que não é só sobre tirar o sal refinado da sua mesa. É sobre incluir um sal de boa qualidade no seu dia a dia. Aquele sal que você está temperando a sua refeição, ele pode ser um aliado da sua saúde. Mas ele também pode ser um problema para a sua saúde. Então, pare de usar, né, se você conseguir, o sal refinado, porque ele não é um sal puro. Quando a gente fala de sal integral, a gente fala de um sal do jeito que ele saiu da natureza, com todos os minerais agregados. Sem processo de refinamento. Então é bom dar uma olhadinha na embalagem, isso, né? Dar uma checadinha para ver se está escrito lá sal integral. Sal integral. Se tiver escrito cloreto de sódio, foge. Não é o sal integral. Tá bom, pessoal? Isso é importante porque aí marcas vão ter 1000 marcas e aí a gente não pode falar sobre cada uma delas, né? Mas a gente pode falar que o sal integral é o melhor. É o melhor. O sal grosso integral é o melhor. Então, e aí o do Himalaia também, o rosa também. Nutri, eu preciso comprar o sal rosa, ele é muito mais caro. Não precisa. Você pode comprar o sal grosso, aquele que a gente compra às vezes só para o churrasco. Ele sendo sal integral, você pode triturar ele no seu liquidificador, é super fácil, e armazenar num potinho. O sal marinho também é um sal integral. Então, vocês podem usar o sal marinho, o sal rosa, se for integral, viu, gente? Teve aí umas fraudes em questão de marcas. Então, toda vez que você for comprar o seu sal rosa, olhe atrás nos ingredientes se está escrito sal integral. Isso, dá uma checadinha lá. Dá uma checadinha. E lembrando também que a questão do sal é a gente não retirar totalmente, mas a gente precisa também incluir outros sabores, né, doutor? Claro, a gente tem que imaginar que tempero não é só sal. Não é só sal. Que o sal é importante sim. Né? Os minerais são importantes, o magnésio é importante, o potássio é importante, inclusive para baixar a pressão, como antiarrítmico, né? Ele é importantíssimo, o melhor antiarrítmico que existe na natureza e mais potente que medicações antiarrítmicas, inclusive, é o magnésio.
O potássio também, né? Potássio. Então, é o equilíbrio. A balança tem que estar equilibrada. Sódio de um lado e potássio e magnésio do outro tem que estar ali contrabalançados. Entendi. Se predominar um ou outro, vai ter problema. E tem muita gente aí com hipertensão, com pressão alta, porque não consome sal. Olha Né? só, não pessoal. consome o sal certo. Não estou falando para ninguém consumir cloreto de sódio. Cloreto de sódio sobe pressão. Sobe pressão. Mas o sal de verdade, não. Tá? Então, quando você for preparar suas refeições, use o sal integral, se você tem pressão alta ou não. Porque o cloreto de sódio também, para você que quer emagrecer, pode te piorar. Para você que tem retenção de líquido, né? Então é bom usar o sal integral para todo mundo da sua casa. Agora o sal integral não, né? O sal integral ele vai te fazer bem. Ele até te faz bem. Ele não vai reter líquido, ele não vai promover inchaço de forma alguma, porque ele é o sal natural. Sempre, pessoal, a gente tentar incluir as ervas na nossa vida. As ervas têm muito sabor e pode agregar sabor ao seu alimento e não precisar colocar grande quantidade de sal. Mesmo o sal integral, você não vai deixar o alimento super salgado, que ele vai te fazer mal. Mas uma coisa eu digo, mesmo quem tem pressão alta, não precisa tirar 100% do sal, ficar sem graça a sua refeição. Pode temperar normalmente. Pode temperar normal, é claro, ponto leve, né? É claro que com parcimônia, né, pessoal? Com bom senso, né? Não é comer sal puro, né? Mas também não precisa ter medo de sal, desde que seja o sal correto, tá bom? E me perguntaram sobre se tem problema com pressão baixa. Não tem problema, ele não vai baixar mais a pressão, não, tá? De jeito ele nenhum. Só vai ajudar a normalizar a pressão de quem tiver hipertenso, de quem tiver com a pressão fora do patamar, tá? As ervas têm que ser inclusas, né? Não sei se vocês têm costume de usar o manjericão, o orégano, o cheiro verde, o alho, a cebola, a curcumina, o açafrão, as pimentas. Isso agrega valor nos seus alimentos, pimenta agrega do sabor, reino, pimenta do reino. E você não precisa colocar tanto sal. Tem muitas vezes o nosso paladar, ele é adaptado ou ao sal ou o açúcar. A gente nem sabe que sabor tem realmente aquele alimento. Então, a gente quer propor para vocês hoje tentar descobrir o sabor que tem cada alimento, e não o sabor só do sal. Mesmo ele sendo, a gente já mostrou o que é o sal bom, né? Sim. Mas, além disso, descobrir novos sabores. Claro, é importante também, né? Sem dúvida, né? É importante que você use e abuse dos temperos naturais, né? Que eram chamados de especiarias, né? Especiarias, Então, tudo isso, noz moscada, orégano, o curry, ou açafrão, ou a cúrcuma longa, né? Enfim, todos os temperos, o alecrim. Né? Tem gente que gosta aí esqueci o nome do tempero, aquele tempero verdinho. Tem o cheiro verde, tem a cebolinha. Tem tanta coisa. Tem aquele outro que até eu não gosto. O coentro. O coentro, mas é ótimo para a saúde. Mas eu, particularmente, não tenho tolerância. Mas a maioria das pessoas tolera, inclusive gosta. E o coentro é extremamente benéfico para a saúde, tá? Para quem aí tem tolerância com coentro, ele é maravilhoso, né? E é muito importante a gente pensar também, a pessoa que tem, então, doutor Cristiano, arritmia, a pessoa que tem pressão alta, que sofre tirando o sal completamente da dieta. Não, o caminho não é esse. O que você acha? O caminho não é esse, porque o nosso corpo precisa de sal para sobreviver. Ele é uma questão de sobrevivência, né? Agora eu estou falando, mais uma vez, do sal integral. Isso, né? Sal integral. Sempre que eu falar sal aqui agora, e falar de benefício de sal, estou falando de sal integral, não estou falando de cloreto de sódio. Tá? Olha, uma coisa que é interessante a gente falar também, que muitas vezes a pressão alta e esses problemas não vêm do sal adicionado no alimento, vem dos produtos alimentícios que tem como conservante o cloreto de sódio. Exatamente. Vocês sabiam que toda vez que você compra um alimento industrializado, que ele é embalado, para conservar é usado também o cloreto de sódio? Sem dúvida. E isso soma na sua vida. Como é que é os produtos industrializados, doutor Então, a gente tem, inclusive, produtos doces, né? Por isso que, mais uma vez, óleo industrializado aí, pessoal. Óleo industrializado roubando da sua saúde, roubando da sua qualidade de vida, né? A gente vê refrigerantes com alto índice de sódio. Refrigerante zero, com açúcar ou sem açúcar, não importa. Alto índice de sódio, porque você toma um refrigerante para você ficar com sede, né? O sódio vai te disparar a sede, você quer beber mais e mais. Então, muito cuidado
com o sódio escondido nos alimentos. Porque a gente pensa que só tem sal, sódio, falando de sódio agora, falando de sódio. Cloreto de sódio, a gente acha que só tem nos alimentos salgados. E tem muitos alimentos doces, ou que não são salgados, que estão carregados de cloreto de sódio. Molho de tomate, presunto, embutidos, bolachas, salgadinhos. Na verdade, gente, todo alimento industrializado tem sódio. Praticamente todo. Dá uma lidinha no rótulo para vocês verem. Pode olhar lá, checar, vocês vão ver no refrigerante a quantidade de sódio que tem no refrigerante. Então, o que vocês têm que pensar? Se você tem pressão alta, se você tem arritmia, se você tem obesidade, se você tem retenção de líquido, o mais importante é retirar os industrializados. Isso. Você já vai estar retirando 50% ou 90% do sódio da sua vida. Carnes processadas. Salsicha. De carnes processadas. Então, salsicha, presunto, mortadela, todos esses embutidos, esses frios, eles têm muito sódio, né? E são processados. Não é carne de verdade, é carne processada. Outra coisa também que o Dr. Cristiano falou são os doces, né? Os chocolates têm muito sódio, chocolate industrializado. Os doces têm muito sódio, bolachas. Então, resumidamente, gente, todo alimento que você tem industrializado, ele é acrescido de muito sódio. A ervilha enlatada, o milho enlatado, tudo isso é agregado de sódio porque o sódio é usado para conservação desses alimentos embalados. E isso quando, além do sódio, né, muitos desses alimentos, como caldos de carne, temperos de macarrão pronto, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas só para mencionar, porque vem agregado com sal, é o glutamato monossódico. Monossódico. Então, e olha, mais uma vez, glutamato monossódico, mais sódio. Então, aquele molho shoyu, que é gostosinho, salgadinho, é claro, pessoal, eventualmente, mas no dia a dia evitem, porque aquilo vicia, tá? E tem muitos alimentos que são salgados e que junto com sal é colocado glutamato monossódico, que gera um vício, e é uma toxina que deixa o sistema nervoso central hiperexcitado. Então, se você é ansioso, ansiosa, tem compulsão alimentar, dorme mal, tem insônia e consome esse tipo de alimento, você vai ficar muito pior, porque esse glutamato ele é uma excitotoxina. Ele gera neurotransmissores hiperexcitatórios no nosso corpo e isso causa um problema muito sério de saúde nas pessoas, inclusive saúde mental e física também. Tá? Doutor Cristiano, explica um pouquinho melhor essa questão do glutamato monossódico, que eu acho que é importante vocês olharem. Sabe aqueles temperinhos que vem pronto? Tempero para salada pronto, tempero de sachê, tempero de tablete. Fast food. Infelizmente. Olha no rótulo se está escrito a palavra glutamato monossódico. Glutamato monossódico é igual doença. Doutor Cristiano, o que é glutamato monossódico? Glutamato monossódico é um tempero, né, utilizado. Um tempero não, vou usar essa palavra tempero. É um aditivo, né? Eu tô emparelhando ele com coisas maravilhosas. É um aditivo alimentar. Como coentro, como orégano, enfim, como as pimentas. Ele é um aditivo alimentar que tem o objetivo de estimular um paladar específico na sua língua, tá? Nós temos 4 sabores na língua, né, básicos. Azedo, amargo, salgado e doce. Sim. Mas nós temos um quinto paladar na língua, que é chamado de umami. Já ouviu falar, gente? Já ouviu falar no sabor umami? O sabor umami é o sabor do glutamato monossódico. É aquele gostinho, daquele temperinho, daquela sopinha pré-fabricada que todo mundo conhece aí. Sabe, né? Quando você que é temperinho que você joga, sabe? Quando você põe tempero industrializado na comida, tabletinho, aquele paladar que dá vontade de comer mais? É glutamato. Aquilo lá é glutamato. E ele está estimulando um ponto do seu paladar para dar vontade de comer, e é viciante. Gera ansiedade, gera obesidade, gera doença. E aí você vai ficar hiperexcitada, vai ficar ansiosa, vai comer mais, e aí provavelmente vai engordar. E vai ficar viciado naquele alimento, né? Naquela sopinha, né? Naquela sopinha pronta que você põe um sachêzinho de tempero que já vem pronto no final. Aquele ali é glutamato monossódico puro. Aquela batatinha frita daquele fast food que você tanto gosta. Glutamato monossódico. Então você está ingerindo glutamato e ainda mais sódio.
Aí sim se torna um problema, porque você está ingerindo uma coisa que o corpo não deveria consumir em hipótese alguma. Não existe glutamato monossódico na natureza. Tá? Não existe. Olha que legal, amor. Farinha, ela tá falando aqui, né? A farinha de mandioca temperada tem glutamato monossódico. Tudo, pessoal, que tem aquele saborzinho industrializado tem glutamato monossódico. Aquelas farofas prontas. Farofas prontas. Péssimo aquilo lá, né? Farofas prontas, péssimo. É possível fazer uma farofa saudável? É claro, tem que tomar cuidado com a farinha, isso, né? Mas com moderação, dentro de uma exceção, né? Agora, consumir farofa pré-fabricada, farofa pronta, tem até uma marca aí, né, que vende muita farofa pronta, né? Tem alguns anos aconteceu até um problema sério com o dono, né, dessa marca, mas isso aí é veneno, pessoal. É veneno. Vocês estão consumindo e pode perceber que quando você começa a consumir esses alimentos, você começa a tender a ficar viciado neles. Vontade de comer mais e mais. Por quê? Porque o objetivo é exatamente esse, é gerar um certo vício. Então é muito importante vocês lerem o rótulo dos produtos industrializados. Então todas as vezes que você vê glutamato monossódico, entendam que é uma substância tóxica criada para aumentar o seu apetite, aumentar sua fome e você ficar viciado naquele alimento e querer comprar cada vez mais dele. É isso. E vocês sabem que existe, às vezes, um sal grosso que tem o glutamato, viu? Existe o sal grosso que tem o glutamato. Existem temperos que você acha que não tem, que são naturais, que não são, e que não são naturais. Então, a melhor maneira de ter certeza do que você está comendo é comer o que você faz em casa, o tempero que você prepara, tá? Então, usar mesmo... A pessoa perguntou aqui, as ervas desidratadas pode usar? Pode, maravilha. Pode. Erva desidratada, sim. Ervas desidratadas, né, podem usar. E se vocês estiverem na dúvida se aquele produto que você compra tem glutamato monossódico, é praticamente quase 100% que deve ter, mas se você tem dúvida, vá lá, pega a embalagem e dá uma lidinha nos ingredientes, você vai achar lá. Sempre olhar, mesmo se você for em loja de produto natural, comprar temperos naturais, porque tem uns temperos naturais que pode usar. Tem muitas lojas de tempero natural que tem uns temperinhos, parece que tem um que é do Edu Guedes, tem outro que é da Ana Maria Braga, que eles fazem umas misturas de ervas. Esse pode usar, não tem problema. Só o fato de estar sendo pronto não quer dizer necessariamente que é ruim. Que é ruim. É claro que na imensa maioria das vezes é. Isso. Mas se você olhou o rótulo e viu que só tem coisas naturais ali, não tem números, corante caramelo 4, isso, né? Acidulante não sei o quê, né? Conservante não sei o quê, glutamato monossódico, ok, tá bom? Porque tem produtos industrializados bons, existem. Não são a regra, mas existem. Tem sim. E assim, o tempero, né, gente, é tudo. Não adianta você colocar no seu prato verduras, legumes, arroz, feijão, carne, que é comida saudável, se você não se preocupa com o sal que você tempera esse alimento. Se você não se preocupa com o tipo de tempero. Isso. Então não adianta o alimento ser saudável se você coloca nele um glutamato monossódico, se você coloca nele um excesso de sódio. Acabou, às vezes um detalhe. Tudo. Tá vendo que às vezes é um detalhe que muda tudo? Muda tudo. Tem muita gente que tá achando que tá comendo saudável, até descobrir que o que tá botando na comida tá acabando com toda a saúde que aquele alimento poderia dar para ela. Né? Ela está sabotando, ela está implantando uma bomba dentro da alimentação saudável dela. Né? E vocês vão perceber, a pessoa que consome muito glutamato monossódico, ela tem a sensação de parece que está sempre inchada. Sim. Ela está sempre inchada e consome muito sódio, né? Então, quem consome muito sódio é quem fica nervoso, muito tenso. Nervoso. Né? A pessoa fica tensa, nervosa, ansiosa. Tem criança com transtorno de hiperatividade, pessoas assim, o consumo dioturno, contínuo de glutamato monossódico, gente. É um verdadeiro absurdo. E ele fica tomando remédio para acalmar, quando na verdade tinha que tirar o glutamato, que é uma excitotoxina, ou seja, uma toxina que causa excitação, mas uma excitação ruim. Cerebral. A pessoa fica hiperalerta. O alerta demais faz mal. Né? A pessoa fica hiperestimulada, esse organismo não pode ficar saudável. Então, por exemplo, se você dá para o seu filho aqueles achocolatadinhos prontos, ele tem muito sódio. Se você dá produto industrializado, salgadinho de pacotinho, tem muito sódio e tem glutamato. Um tempero que eu vi, desculpa te cortar, meu amor, mas um tempero que eu vi que alguém colocou ali, que é uma delícia, que é tempero e ao mesmo tempo, né? É o alho poró, né? O alho poró fica é uma maravilhoso delícia, nos alimentos. Poró, né?
Então, mais um exemplo aí de tempero natural, né? Natural. Então, hoje, olha, natural. o assunto é sal. Mas vocês estão vendo de onde nós estamos indo? Porque quando nós falamos de sal, vem-se na cabeça, sal é um grande vilão. E não, é fake. É fake. É fake. É fake. Isso dito assim, dessa forma simples. Simplista, é fake. Agora, se você explicar, olha, um cloreto de sódio, sal refinado, aí ele é vilão. Aí é fato. Tá? Mas o sal como substância, de forma ampla, uma substância natural, ele pode ser, inclusive, muitas vezes ele é benéfico, ele é necessário à saúde. Ele é necessário à saúde. O que atrapalha, então, é quando você consome o industrializado, que é rico em cloreto de sódio e que é rico também em glutamato monossódico. A gente nem ia falar do glutamato, mas acaba que fica difícil falar de alimentos salgados sem falar do glutamato monossódico. E é, na verdade, um ponto muito importante. Então, se você, às vezes, vai fazer a refeição de última hora, não tem muito tempo de preparar uma refeição, vai falar, Nutri, é difícil descascar o alho, a cebola, você já pode deixar pré-preparado esse tempero, assim, não é o melhor é descascar e cortar na hora. Fazer na hora. Mas você pode deixar, assim, de manhã ou no dia anterior, um temperinho pronto, o alho, a cebola, bater no liquidificador, já deixar prontinho para usar. Eu vou postar para vocês aqui amanhã, nas minhas redes sociais, um tempero maravilhoso para usar nas suas carnes, em tudo que você faz no seu dia a dia. Então, amanhã entrem lá para vocês verem essa receita desse tempero, que é muito bom. O pessoal dos alunos do Leve também vão ver que tem várias receitas de tempero lá dentro. Então, vocês têm que só prestar bastante atenção nestes detalhes, porque a saúde, ela é amplo o assunto, né? E tem muita coisa que a gente acha que faz mal, que não faz mal, é fake. O fato é que sal faz bem para a saúde, sal verdadeiro, integral. E o fake é que tem que ler rótulo de alimento, tirar industrializado, cloreto de sódio e glutamato de sódio. Vocês estão entendendo aonde nós vamos no assunto? E aí a importância, mais uma vez, de olhar os rótulos, né? De ler os rótulos, porque isso varia. Né? Varia muito. Eles usam, às vezes, nomes de coisas boas para vender uma coisa ruim. Outra coisa, sal light. Não, pessoal, isso não existe. Não existe. Não existe sal diet, não existe sal light. Isso é bobagem, tá? Aliás, essa nomenclatura light diet sempre me desagradou, né? E me desagrada cada vez mais, porque isso não sinaliza em nada que é saudável. Pelo contrário, eu vejo os produtos light diet às vezes muito mais deletérios do que a mesma versão deles, não light, não diet. É claro que às vezes o ideal é não consumir nem o light nem a versão comum. Uhum. Mas muitas vezes a versão comum é menos problemática do que a diet e a light, né? Então, prestem atenção. Para usar o sal, leia o rótulo. Claro, pessoal, que o sal integral, ele vai estar escrito também, né, amor? Cloreto de sódio, vai ter o sal integral lá escrito direitinho. Depois eu vou ver se eu faço uma postagem também mostrando os rótulos para vocês verem direitinho sobre isso. O sal integral, ele tem, inclusive, cloreto de sódio, mas não tem só cloreto de sódio. Essa que é a questão. Porque talvez você vai olhar no seu sal grosso, você vai ver a palavra cloreto de sódio. Vai ter também. Mas não pode ter só isso. Só isso. Essa que é a questão. Pessoal, acho que foi muito bom o tema de hoje, né? A gente vai tentar, assim, dar doses de conhecimento que transformam a vida de vocês. Sim. Então, que vocês sejam mensageiros do bem, façam a corrente do bem, que é passar essa informação que nós vamos estar aqui todos os dias falando assuntos que vão mudar a vida de vocês. Divulguem para as pessoas que vocês conhecem, divulguem essas lives que a gente faz aqui, porque isso aí tem uma capacidade de ajudar muitas pessoas. E cada pessoa que vocês indicarem aqui, o resultado que essa pessoa vai ter, a melhora de saúde, vai recair a responsabilidade sobre você. Então, olha que maravilha. Uma simples indicação, você conseguir interferir tão positivamente numa vida de uma pessoa. Ou de várias, né? Ou de várias. Então, falem para as pessoas que vocês conhecem, peçam para nos seguir, tanto a Nutri Marcela Ávila, quanto eu, né, o Dr. Cristiano Correia, e acompanhar as lives que a Nutri faz, porque essas lives são ouro. Compartilhem o ouro com seus irmãos, com seus semelhantes. Aqui nossas lives são gratuitas, é conteúdo de qualidade que a gente refina para vocês e entrega assim de bandeja, já para ajudar vocês a colocarem a mão na massa e botar em prática já hoje na vida de vocês um estilo de vida mais saudável, para que vocês possam viver mais anos, mas principalmente mais anos com saúde, porque a longevidade só faz sentido
quando ela está acompanhada de autonomia, ela está acompanhada de bem-estar e de uma saúde plena. Né? É isso que nós desejamos para vocês, que uma semana abençoada com saúde plena, saúde física, mental. Queiram a sua melhor versão sempre. E estejam conosco aqui no programa Fato ou Fake, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E às terças-feiras. Qual que é o programa da terça, amor? Casal Saúde. Casal Saúde, esse vocês não podem perder, hein? Casal Saúde, vocês não podem perder, que vai ter assunto muito bom. Buscando a sua melhor versão. Na quarta, pergunta e resposta. E na quinta, mão na massa. Beijo. Todo dia, 11 horas também, tem análise de perfil. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.